A Escola Professor Bernardino Querido, juntamente com os alunos da primeira série C do ensino médio, apresentam a obra clássica de Inês de Castro. Inês de Castro foi uma mulher galega, rainha póstuma de Portugal. Nasceu em 1320 ou 1325. Era filha de Aldonsa Lourenço de Valadares e Dom Pedro Fernando de Castro, mordomo do rei Dom Afonso XI de Castro, futuro rei Dom Pedro I de Portugal, de quem teve 4 filhos: Afonso em 1346, João em 1349, Denis em 1354 e Beatriz em 1347. Foi executada por ordem do pai Dom Pedro, o rei Dom Afonso IV. A morte foi em 7 de janeiro de 1355 em Santa Clara. O enterro foi realizado no mosteiro de Alcobaça. Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões constituíram a maior influência na lenda, com o episódio da linda Inês, nas estrofes 120 a 135 do canto terceiro. A tragédia Castro, 1587, a primeira tragédia clássica portuguesa, de Antônio Ferreira, foi baseada na sua vida. O neoclássico João Batista Gomes Júnior, de 1775 a 1803, é autor da tragédia em 5 atos A Nova Castro. Foi com o romantismo em Portugal que aumentou o interesse pelos fatos históricos associados ao episódio. Alexandre Herculano e Oliveira Martins, entre outros, procuraram investigar, com algum rigor, as pessoas e fatos históricos. Os amores de Dona Inês popularizaram-se na literatura erudita, entre outros com os Arcades, Manuel de Figueiredo e Reis Quita. Em 1986, Agostina Bessa Luiz, ano 1922, publicou As Adivinhas de Pedro e Inês. Outros atores, tais como Luiz Rosa e João Aguiar, publicaram livros sobre a tragédia Vida de Inês de Castro, O Amor Infinito de Pedro e Inês de Portugal, respectivamente. Em 2009 é publicado o livro A História de Inês de Castro, pela Letra e Coisas, no Porto da parte de um projeto multidisciplinar que envolve textos, música e pintura. Em 2009, João Rasteiro publica o poemário Pedro e Inês, ou As Madrugadas Esculpidas, onde canta esse finito e imortal amor que floresceu eternamente junto às claras águas do Mondego. O poema de Camões é composto de 5 partes: proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Na literatura épica, a narração de Os Lusíadas começa em média res, ou seja, em planação. O episódio de Inês de Castro apareceu no canto 3, se tratando da história do amor proibido de Inês. Há 650 anos existia um pequeno reino independente na Península Ibérica, chamado o Reino de Portugal. Era o tempo da reconquista cristã, das terras perdidas para os árabes, durante a invasão muçulmana da península. O rei seria obrigado a casar com a fidalga Dona Constança do Reino de Castela. Inês de Castro foi uma nobre galega, filha de uma dama portuguesa. Ela veio para Portugal em 1340 como dama de honra de Constança, recentemente casada com Pedro. Inês era uma jovem de grande beleza, loira e de olhos azuis. E logo que o príncipe pôs os olhos em Inês, ficou apaixonado pela nobre dama. Começou a negligenciar a sua esposa legítima e centrou toda a sua atenção em Inês. Dom Afonso IV de Portugal, pai de Pedro, não gostava de influência de Inês sobre seu filho. Mais tarde baniu-a da corte. Mas Pedro permaneceu com ela, declarando-a como seu verdadeiro amor. Então Afonso IV ordenou a morte de Inês. 3 homens, Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diego Lopes Pacheco, foram ao mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra, onde Inês estava detida, e mataram-na golpeando-a várias vezes na frente de seu filho pequeno. Pedro tornou-se rei de Portugal em 1357. A lenda diz que Pedro exumou o corpo de Inês do seu túmulo e obrigou toda a corte a jurar fidelidade à nova rainha beijando a mão do cadáver.
E Pedro procurou os assassinos e conseguiu capturar 2 deles em 1361. Depois torturou-os de uma forma bárbara, mas altamente simbólica. De um dos homens que mataram o amor da sua vida, o coração foi arrancado do corpo através das costas, e no outro, o coração foi retirado através do peito. Tudo isso aconteceu em frente ao Palácio Real, onde o rei assistiu à cena terrível, enquanto jantava. Em abril de 1360, o corpo de Inês foi solenemente transferido do convento de Coimbra para o mosteiro de Alcobaça, onde os monarcas portugueses eram sepultados. E por todo o caminho, milhares de pessoas seguraram velas para que o corpo estivesse sempre iluminado. Foi a transladação mais impressionante já vista em Portugal. Pedro ordenou que o seu túmulo não ficasse colocado ao lado de Inês, mas de frente, de modo que ao soar as trombetas do juízo final, os seus olhos se encontrassem uma vez mais. No sarcófago de mármore de Pedro está escrito que os dois vão ficar juntos até o fim do mundo.